Segredos da magia de Umbanda e Quimbanda na visão de Mestre Apacani, www da Marta Silva. Queda e fracasso dos médiuns, causas principais na visão de Mestre Apacani. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fique comigo, esse vídeo está bem legal. Uma obra fundamental e indispensável a todo umbandista, Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, www da Marta Silva, editora ícone, abrindo aspectos ainda ocultos na época da Umbanda Tântrica, a magia, a alta magia por dentro da Umbanda. Um livro magnífico, vale a pena adquirir e ter na sua estante. Motivo da queda dos médiuns, www da Marta Silva, ele analisa, tormento, remorso do médium que caiu, que jogou pela janela seu mediunato, que queima no médium como chaga de fogo. Muito provavelmente uma percepção do mestre daquele médium caído já lá do lado de lá, desencarnado, Ele que tinha uma clarividência ostensiva, que era um grande médium magista, tântrico, e ele nos diz que esse conluio, esta simbiose que se cria entre um médium que veio ativar na lei de Umbanda e ele, em algum momento, ele faz um pacto, um conluio com o astral inferior e começa a trabalhar com um apoio, nas palavras de Mestre Apacani, marginais do astral. Ele diz que essa união é de difícil resolução. É quase impossível numa encarnação depois o médium se levantar. Isso vai delongar várias e várias encarnações até que isso se desenlace, tal a simbiose fluídica que se criou. Pois esse médium magista usa seu ori, os dons ao qual ele foi sensibilizado, para comandar espíritos do baixo umbral, do baixo bruxedo, em proveito próprio, distorcendo a lei cósmica de equilíbrio, de causa e efeito, ele mesmo depois sofrendo um efeito de retorno. Nos diz www da Marta Silva que é duríssimo se libertar de um quiumba que entrou há muitos anos na faixa do médium pelas suas antenas mediúnicas em distúrbio, em desequilíbrio, cujo guia espiritual, caboclo, o preto velho, já abandonou o médium por causas morais, e ele elenca as principais causas que nós vamos ler agora. A primeira causa é a vaidade excessiva. Causa empolgação e lança o médium nos maiores desatinos, abrindo os canais medianímicos a toda sorte de influência medianímica ou mediúnica. Então, a vaidade ela vem acompanhada de um senso de superioridade, de se sentir melhor do que o outro. E muitas vezes o médium começa a se tornar messiânico, autoritário, prepotente. Ele é o dono da verdade. Então, primeiro alerta de Mestre Apacani, a vaidade excessiva. Quando o médium mercantiliza a sua mediunidade e desperta-lhes a ambição pelo dinheiro fácil, exaltada pelo interesse contínuo dos filhos de fé em resolução dos seus problemas, e aí procuram agradar o médium, lhe presentear e lhe fazer favores, tudo esperando em troca trabalhos, pontos, afirmações, que ele use a magia dos elementais, que ele direcione o poder que ele aparenta ter, e por vezes o tem de verdade, para a resolução dos desejos dessas pessoas, dos seus anseios, sem perspectiva nenhuma dentro do mediunismo equilibrado, dentro da lei de causa e efeito. Então, segundo motivo da queda dos médiuns, ambição pelo dinheiro fácil. E uma grande provação também é a predisposição sensual incontida, ou seja, você dá vazão aos teus desejos reprimidos no campo da sexualidade. Um mestre espiritual, um sacerdote, um médium magista, pelo próprio elan que vibra nele dos guias espirituais, do seu corpo astral,
e chakras que estão vibrados para se conectar, invocar, movimentar o poder volitivo dos orixás no campo magístico, seja médium-chefe, chefe de terreiro, babá, iá, ele acaba sendo muito assediado por esse magnetismo que se confunde com o seu próprio magnetismo. E os médiuns magistas têm o Kundalini aberto, desperto. Então, nesse aspecto, é necessário uma ancoragem num relacionamento de compromisso para que o médium não caia nesse terceiro tópico, a predisposição sensual incontida, né, sem limites. E é muito grave quando um sacerdote, seja homem ou mulher, que ele tem um intercurso, né, de relacionamento com uma médium ou um médium na corrente. Isso é um interdito, não é possível, né? Não que não possa acontecer um amor verdadeiro, você assumir uma relação de compromisso, mas quando cai no campo da traição, um é casado ou o outro também é casado, um é casado e o outro não é, e isso é vinculado ao mediunismo, a iniciações dentro do axé. É um campo vastíssimo para diversas e complexas obsessões espirituais. W.W. da Mata e Silva ele faz um alerta e traz relatos de casos genuínos verificados por ele aos médiuns magistas dentro da corrente astral de Umbanda, a qual ele era um precursor. Então ele não inclui nisso, nas palavras dele, aqueles espertalhões exploradores da época que faziam da Umbanda e fazem da Umbanda um meio de vida, criando esta indústria, esse grande comércio de axé, essa máquina montada que é impressionante como funciona e como é procurada, nas palavras de W.W. da Mata e Silva, isso na década de 60, 70, né? Nos dias de W.W. da Mata e Silva, temos, ao longo de 45 anos de Umbanda, assistido, constatado, identificado positivamente a situação ou as condições de vários médiuns que caíram desastrosamente por causa dos 3 motivos elencados. É que esse é um dos fracassos mais duros de serem suportados, não resta a menor dúvida, porque mais do que nos outros, a moral do médium fica na lama, ele se sujou. Quando o médium, ele tem um abuso espiritual dentro do terreiro com outro médium, seja homem, mulher, ou uma mulher com homem. Isso aí é terrível na visão de W.W. da Mata e Silva. Ele nos diz que é um fracasso dos piores que pode acontecer no campo do vibratório do médium magista. É quase como se houvesse uma inversão. Há uma inversão da Kundalini do médium, que ela estava num movimento de introversão para dentro e de ascensão para o alto, ao longo da coluna vertebral, e ela entra num movimento contrário, de extroversão para fora, exacerbando os sentidos, e para isso desequilibra todos os chakras e muda a sintonia mediúnica do médium, né? Ele deixa de trabalhar na faixa de luz, no combate a todas as mazelas do baixo umbral, e aí começa a uma outra categoria, uma outra predisposição psíquica, mediúnica, e outras entidades começam ali a assistir. Aí é o fracasso, a queda de fato do médium, porque no seu ori, no seu ledar, não vibram mais os guias espirituais. A obra é muito boa, esse capítulo especial é um alerta, queda e fracasso dos médiuns, motivo da queda e fracasso dos médiuns. W.W. da Mata e Silva nos traz 3 motivos principais, nos dá um relato de caso de cada um, faz as suas considerações e alerta dentro de 45 anos de experiência da Umbanda que ele tinha na época. Ele, um portentoso médium que veio numa missão de trazer uma outra visão da nossa Umbanda naquele contexto histórico, vibrando na valência da força de Pemba de Pai Guiné de Angola. Nosso respeito a esse mestre espiritual, a nosso respeito a todos os guias e ancestrais ilustres que vibram na Umbanda ancestral, na Umbanda esotérica, nesse Brasil de todos nós.
Meu muito obrigado. Deixe seus comentários, estarei lendo a todos. Até o próximo vídeo aqui no canal.